como funciona o fluxo dos chakras do nosso corpo. Então, os chakras, eles são vórtices que eles vão ter à frente e atrás, né? Sempre lembrando que o corpo ele é vivo. Então, os chakras, eles estão em movimento, né? Eles movimentam assim, ó. Né? Então, eles estão lá, né? Rodando. E cada pessoa vai ter um fluxo de giro de acordo, né? Com sua energia, com sua vibração, com a sua frequência. Cada pessoa. Uns vão girar muito assim, e outros mais devagarzinho, né? Sempre horário. Então, a depender, né, da pessoa que a gente está analisando, da frequência dela e tudo mais. Então, vocês têm que entender o seguinte: o chakra, ele tá vivo. Então, ele vai ter a frente e atrás. E isso ele fica girando na nossa aura. Então, esse aqui gira aqui, troca com o meio. Esse aqui gira aqui, troca com o meio. Esse aqui troca com o meio assim, ó. A energia fluindo. Isso aqui vai fluindo. Tudo junto. Então, isso vai formando o nosso campo energético. Então, aqui a gente tem o chakra básico, que é o primeiro chakra do 7. O chakra básico, ele está localizado bem no começo da nossa coluna vertebral, na área genital, e ele é um chakra virado para baixo. Então, aqui a gente consegue ver, é um chakra virado para baixo. Ele faz par, então, assim, o chakra oposto a ele, né? Porque o chakra tem a parte da frente e a parte de trás. Então, o chakra oposto ao chakra básico é o chakra coronário, porque o fluxo de energia, ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso. Então, a gente quer que esse fluxo, né, esteja aqui, né, rodando, né? Então, o chakra básico, ele vai fazer par com o chakra coronário. Então, a energia, né, vai girar aqui, né? Para quê? Isso é importante porque o chakra básico, ele é responsável pelo aterramento. Ele faz aqui, gente, um conjunto com chakras menores dos joelhos, principalmente dos pés, para fazer o quê? Um aterramento das nossas energias. Ele é um chakra que está muito vinculado ao nosso processo de sobrevivência e vinculado também à nossa parte do intestino, da coluna vertebral, estrutura, porque ele está ligado às nossas pernas. Então, ele é um chakra estrutural. Os 3 primeiros chakras aqui, eles são vinculados à matéria. Então, tudo que diz respeito à nossa sobrevivência aqui na Terra. Então, tudo que está ligado à matéria, funcionamento do corpo, vocês vão ver, ó. Chakra raiz ligado ao intestino, toda a nossa parte ali, né, de processamento de alimentos no quesito, né, de aterramento. Então, o intestino, o que ele faz, né? Ele pega os nutrientes e também é responsável pela nossa evacuação, né? A liberação das coisas que já não servem mais desses alimentos. Então, o chakra raiz, ele é um aterramento. O chakra sexual, ele está vinculado aos prazeres, né? A parte reprodutora e também a parte do nosso... Os nossos órgãos reprodutores estão na mulher útero, então o chakra sexual nas mulheres a gente trabalha muito, por quê? Porque o útero é tudo na parte hormonal da mulher, né? E no homem ali a parte da próstata, né, e tal. É muito importante também vinculada ao quê? Matéria. Então, quando a gente tem vícios, vício em qualquer tipo de... vício em jogos, vício em sexo, vício em drogas, a gente vai trabalhar muito esse chakra, porque ele é vinculado, né, aos prazeres. E o plexo solar vinculado à nossa alimentação, nossa energia, nossa reafirmação, personalidade. Então, esses 3 chakras aqui, gente, eles são responsáveis pela nossa conexão com a matéria. Então, é muita parte do ser humano mesmo. Então, os 3 chakras inferiores, né? Então, quando a gente tem desequilíbrio aqui, nesses 3 chakras, vocês podem ver que pode estar relacionado à saúde.
tá? Isso é muito importante. Então, quando a gente faz uma análise lá do campo, os 3 chakras aqui com fluxo bloqueado ou algum tipo, né, de desequilíbrio, a gente tem a parte da saúde comprometida. Então, essa aqui é sempre vinculado à nossa saúde física, os 3 inferiores. O chakra cardíaco, ele é a ponte entre matéria e espírito. Então, ele é um chakra de transição. Por quê? Porque ele é vinculado às nossas emoções. E as nossas emoções podem nos prender à matéria, como podem nos elevar também. Então, ele é um chakra de transição. Ele é um chakra que está vinculado a ambos, tanto parte espiritual, parte mental, quanto a nossa saúde. Então, o chakra cardíaco é muito importante. Por quê? Porque é ali que a gente vê nosso processamento dos sentimentos, processamento das nossas emoções, sistema cardiorrespiratório, que é importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo. Então, coração, parte dos pulmões. Então, ele é um chakra de transição. E ele é muito importante. Então, quando a gente pega chakra cardíaco muito fechado, bloqueado, você pode ver que ele atrapalha o fluxo de todos os outros chakras. Quando a gente tem aqui esses, por exemplo, esse chakra aqui bloqueado, vocês podem ver que a maioria, esse ou esse, também está em bloqueio ou enfraquecido. Por quê? Porque ele prejudica todo o fluxo de energia do corpo. Então, ele é um chakra de transição. Eu não diria que ele seria um termômetro, eu diria que ele aqui é um ponto muito importante de conexão. Por quê? Porque quando ele está afetado aqui, a gente consegue ver desequilíbrio em outros chakras, né? E eu digo sempre que o chakra cardíaco é o chakra mais doído. Por quê? Quando a gente tem bloqueios, né, mais severos nesse chakra, é onde a gente entra, né, com taquicardia, a ansiedade pega nele, ele aperta no peito, que trava geralmente o laríngeo que a gente sente aqui, né, o choro entalado. Por quê? Porque vem daqui, do cardíaco, entala aqui. Ansiedade, coração batendo acelerado, dor no peito, ele é um chakra muito dolorido. Então, geralmente as pessoas que estão em processo, né, de depressão, ansiedade, com problemas emocionais, vão sentir muita dor nesse chakra. Inclusive, ele é um dos que eu mais tinha dor, né? Bloqueado, eu sentia dor na hora. Por quê? Atrapalha o fluxo energético da questão da saúde e ele dói demais. Então, a gente sente muita dor, né? Então, ele é um chakra o chakra aqui que está no meio, né? E é importante a gente sempre ter isso em mente, que quando ele está bloqueado, ele costuma afetar os chakras ao redor dele. Aí, passando para os 3 chakras superiores, nós já vamos ter chakras que estão envolvidos com o nosso mental, nossa expressão e conexão com o divino. Então, o chakra laríngeo aqui, vinculado à nossa expressão, é difícil nós pegarmos o chakra laríngeo com desequilíbrio. Geralmente pegamos o laríngeo quando a pessoa tem processo já de saúde, principalmente vinculados à tireoide, né? A gente vê algum tipo de desequilíbrio aqui. Ele não é um chakra que se desequilibra facilmente. Pessoas que costumam engolir sapo, dificuldade de se expressar. Aí vamos pegar muitos desequilíbrios no chakra laríngeo, porque ele é o chakra da expressão, né? Ele nos conecta com a nossa essência, né? Ele é o primeiro chakra que vai nos conectar com o nosso eu superior, com a nossa espiritualidade. Então, ele também é um chakra que é difícil de desequilibrar, mas quando desequilibra, desequilibra muito. O chakra frontal, extremamente vinculado ao nosso pensar, ao nosso ser, ao nosso mental, também à nossa intuição. Então, ele é um chakra muito importante para nós que estamos trabalhando com as terapias, que estamos aí captando. Então, o chakra frontal em desequilíbrio é muito ruim, porque a gente não consegue ver
a gente não consegue sentir, a gente não consegue captar. Então, o chakra frontal é muito importante para nós. E o chakra coronário também é um chakra difícil de vermos em desequilíbrio, mas quando temos ele em desequilíbrio, é a pessoa que já largou mão da vida, gente. Falta de fé, totalmente cética, pensamentos suicidas, depressão profunda. Por quê? Porque ele é a nossa conexão com o divino. Então, esses chakras, né? Os 7, vocês podem ver. 3 são essenciais para a nossa saúde e bem-estar. O cardíaco, ele faz a transição entre corpo físico, corpo espiritual e energético, e os outros 3 de cima, muito vinculado ao nosso pensar, ao nosso sentir, né, ao nosso receber, trocar, né, com o plano divino. Então, esses aqui, quando a gente pega bloqueado, pode batata que a pessoa tem problema de saúde, falta de dinheiro, falta de estabilidade, esses 3 aqui. Se a gente pega cardíaco, né, por exemplo, esses 3 e cardíaco, a pessoa tem o quê? Problemas emocionais que já estão afetando saúde. Quando a gente tem esses aqui em desbloqueio, falta de conexão com ela mesma, né? A pessoa pode ter aqui, né, pensamentos fixos, cíclicos, dificuldade de ver além das situações, dificuldade de se expressar, falta de conexão com o eu superior, falta de conexão com si mesmo, né? Falta de fé. Esses aqui são chakras mais espirituais. Quando vemos pessoa com cardíaco e os 3 aqui com problemas, temos aquela pessoa com depressão, né? Por quê? Cardíaco muito abalado, afeta todo tipo de fé, todo tipo de negativismo, né? Começa a afetar a cabeça da pessoa. Ela não consegue se expressar, né? Ela não consegue pensar que as coisas vão melhorar, e isso vai afetar. Então, é sempre legal, além, né, da gente saber o que cada chakra faz, isso aí a gente já tem lá no portal, as aulas, chakra a chakra, sintomas, né, do desequilíbrio, do equilíbrio, isso aí também muita gente, eu acredito que vocês já tenham também um pouco de conhecimento em relação a isso. Ah, eu quero estudar mais sobre isso. Assista às aulas lá dos chakras, né? Mas é importante a gente entender o quê? Que esses 3 aqui são vinculados à saúde, esse aqui é transição, e esse aqui é vinculado ao nosso mental e à nossa conexão com o divino. Então, cada chakra, além disso, né, ele vai estar vinculado a um sentimento, a área do corpo e uma área da nossa vida. Isso tudo tem lá na plataforma, tá? Mas eu quero que vocês entendam que o sistema chakras, ele é interligado com o nosso corpo de modo geral. Então, por exemplo, um chakra bloqueado, ele afeta toda a energia da região. Então, pensa assim, que ó, esse aqui tá bloqueado. Ele vai afetar esse aqui, ele vai afetar um pouco esse, toda essa área aqui, ó, vai ser afetada. Então, a gente tem que entender que tudo é interligado. Então, por exemplo, aqui tá bloqueado. Quer dizer o quê? Que essa região tá afetada e quer dizer que o quê? Que a energia que eu tô aterrando não tá bacana. Então, essa troca energética que a gente faz com o meio, a energia entrando e saindo, a energia entrando e saindo, isso aqui não tá bacana, porque eu já tenho um ponto de bloqueio. Então, por exemplo, se o cardíaco aqui tá bloqueado, a tendência é bloquear todo o fluxo aqui para baixo e essa troca ficar prejudicada. Então, quando a gente vai fazer uma análise, coloquem depois. Eu analisei. Então, eu vim aqui com a placa de diagnóstico lá, que a gente tem lá no portal, que é a básica. Analisei os chakras em desequilíbrio. Vim aqui, e saiu que os sistemas do corpo também estão em desequilíbrio. Então, por exemplo, coloquei esse desenho justamente para a gente fazer isso. Saiu que a pessoa está com desequilíbrio no chakra do plexo, no chakra sexual. Lá no sistema, saiu que ela tá com desequilíbrio no digestivo. E aí saiu que ela tá com desequilíbrio também no intestino.
E aí é uma pessoa que ela tem muita ansiedade, sente que ela azia, né? A ansiedade dela é aquela ansiedade que dá dor de estômago, essas coisas. Então, gente, o que vocês podem perceber? A gente, né, vê o chakra dela bloqueado aqui, e ela tem o quê? Sintomas nos sistemas vinculados a esses chakras. Então, é importante que quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente faça o quê? Associações. Por quê? Porque o corpo ele é interligado. A gente não estuda o corpo separado, né? Nada é separado. Então, o chakra é vinculado com o órgão que é vinculado com todo o fluxo de energia. Então, se a gente tem um chakra bloqueado, às vezes a gente não tem o sistema ou órgão com desequilíbrio, ou glândula. Mas a pessoa já pode estar com sintoma de saúde, né? No físico. Mas aqui o ideal é o quê? Que a gente tem a pessoa com desequilíbrio aqui, que ela não esteja sentindo nada, porque se a gente cura essa parte aqui, consequentemente, ela vai ter o quê? A cura da saúde do corpo físico dela. Então, sempre que a gente fizer um diagnóstico, vocês, depois que fizerem o diagnóstico, tal, análise do campo, né? Fazer essas associações, porque a partir delas que a gente vai saber onde essa energia está travada, onde que não está fluindo, em qual área, em qual órgão que pode estar afetando essa pessoa. Aí, sabe quando a gente vai fazer uma consulta, aposto que muitas de vocês já devem ter passado com algum profissional que fez algum tipo de, já fizeram algum tipo de terapia, algum tipo de consulta, ou ainda não, enfim, que você vai naquele profissional e você sente que ele sabe o que está falando, que parece que ele está falando com você, que ele realmente te entendeu, que ele fez análise do teu campo e ele te trouxe coisas que você nem falou para ele. Então ele vai conseguir saber isso a partir do momento que ele faz essa análise e a partir do momento que ele o quê? Combina esses dados e coloca no campo, como o campo da pessoa, como um sistema único e complexo. Então, ele consegue, por exemplo, saber que essa pessoa pode estar com sintomas ou desequilíbrios em áreas da vida que você, como consulente, né, não contou para ele, mas pela análise do campo e análise dos desequilíbrios que apareceram para ele, ele consegue fazer ter esses insights, ele consegue juntar tudo, né, e colocar ali no corpo para ver onde estão esses bloqueios e fazer essas associações. Então é importante que a gente não veja o sistema chakras como um sistema isolado, que muita gente vê isso, eu alinhei os chakras, mas não tive resultado nenhum. Por quê? Porque os chakras, eles estão vinculados a muitas coisas. Então, a gente tem que ter isso em mente, que o nosso corpo, ele é vivo, muito complexo, né? Então, por exemplo, além desses 7, nós temos muitos outros. Inclusive, a gente tem aula na plataforma dos chakras extracorpóreos, que são chakras que ficam no nosso campo energético. Então, por exemplo, aqui abaixo dos pés, nós temos o chakra muito importante, que é o chakra estrela da Terra. E acima do chakra coronário, nós temos muitos outros, né? Que nos conectam cada vez mais com a nossa espiritualidade. Então, muitas pessoas que estão desenvolvendo parte mediúnica, parte de comunicação com guias, mentores, né? Estão ativando chakras extracorpóreos, né? Então, o sistema chakras, ele é muito importante, eu sempre friso isso. Quando a gente tem os chakras em equilíbrio, a gente está com o pé para conseguir harmonizar as outras coisas. E vocês vão ver que às vezes a gente faz a medição com o pêndulo no dia e o chakra dá equilibrado, mas quando a gente vai lá naquele diagnóstico que a gente tem lá um formulário para vocês responderem, vocês vão ver que algumas pessoas, mesmo com o chakra em equilíbrio naquele dia, responde o formulário e vê que uma área da vida que é vinculada àquele chakra, ela é bloqueada, porque é anos de desequilíbrio naquela área, né? Então pode ser que aquele fluxo, no dia que tu tá trabalhando, ele esteja ok, esteja bom, mas os sintomas emocionais, mentais, de saúde, tu já tem enraizado em você há muito tempo. Então, é um trabalho que a gente faz o quê? Constante de equilíbrio para que esses sintomas
e o equilíbrio que a gente vai trabalhando ali, ele reflita depois na tua vida, no teu dia a dia, né? Então, muitas vezes vocês vão ver lá que sai o chakra em equilíbrio, mas os sintomas você ainda tem. Por quê? Porque ele já está instalado no corpo físico. Então, a gente vai trabalhando, 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 até que isso seja curado, harmonizado profundamente em todos os nossos 7 corpos. Certo, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Quanto tempo que a gente precisa saber, assim, para... Por exemplo, eu acabei de fazer meu alinhamento dos chakras, e aí, uma vez por semana é bom eu revisitar isso para saber, ou a cada 3 dias, como que seria? Então, boa pergunta. Quando a gente tem o chakra, por exemplo, a gente nunca não se trabalhava, né? Então a gente não tem essa rotina de nos cuidar, né? Então, provavelmente os nossos chakras, eles estão mais enfraquecidos, os nossos fluxos, né, têm a tendência a ter mais desequilíbrios, a ter energias negativas, cordões energéticos negativos, né, coisas enraizadas. Pensa comigo. O chakra, ele é um vórtice, ele tá lá. Então aqui, por exemplo, eu tenho um chakra frontal aqui, né, no meio da minha testa. Ele é um vórtice, ele está sendo projetado o tempo todo. Algumas pessoas menos, outras muito. Né? Então ele está lá. A gente quer que ele tenha uma abertura normal e que ele tenha um fluxo energético normal. Quando a gente não tem costume de cuidar, né, a gente pode estar com o chakra muito aberto, muito fechado, rodando devagar, tal. Ele pode estar fluindo, mas ele pode não estar no seu estado ideal, né? Então, no começo, ainda mais se você tiver muitos sintomas vinculados ao desequilíbrio desse chakra, ou se você está fazendo análise e esse chakra constantemente vem apresentando bloqueios, que pode acontecer, um dia você faz a harmonização, no outro ele está bloqueado de novo, ou está com algum tipo de desequilíbrio, ou está com baixa energética, né? Por quê? Porque ele não está segurando essa energia que tu está colocando ali. Então, vai depender muito de como que tá o teu cuidado. Então, se você é uma pessoa que está sempre cuidando, você vai ver que esses chakras, eles têm a tendência a não se bloquearem, a sempre estar bacana. Mas se você é uma pessoa que nunca se cuidou, está começando a cuidar agora, ou que já sabe que tem algum tipo de processo com 1 ou 2 chakras, né, ou com todos, né, dependendo do campo, aí você pode colocar maior energia e frequência nesses alinhamentos até você sentir que quando você faz a medição, ele está segurando o que tu está fazendo. Então, por exemplo, o que acontecia comigo, eu harmonizava o cardíaco num dia, no outro ele tava bloqueado de novo. Por quê? Porque eu mesma, né, com o passar do dia, ia bloqueando ele, porque são coisas internas que a gente precisa ir resolvendo. E quando a gente mantém esse fluxo aberto girando, a gente consegue resolver isso melhor. A gente tem, tipo assim, uma ajudinha, né? Para que esse fluxo comece a rodar ali no nosso campo. Então, depender, se você está fazendo agora e sente que está pegando muitos bloqueios, eu faria com maior frequência. Então, faria, veria hoje, veria amanhã, todos os dias. Ah, eu senti que tô bacana, faço semanal. Ah, eu senti que agora eu tô bem legal, faço uma vez mensal. É importante, pelo menos uma vez ao mês, a gente fazer uma avaliação nossa e ver como a gente tá. Se vocês não têm o costume ou nunca fizeram isso, não se trabalharam ainda, então começa a fazer uma vez por semana. Para quê? Porque vocês vão começar a sentir os resultados dos tratamentos. Né? Então, assim, eu tô bem animadona, tô fazendo todo dia, tô me dedicando. Então, aí, uma vez por dia, senta lá e vê como é que tá o teu campo. E, gente, sempre vai anotando a progressão. Isso é importante a gente fazer e ir anotando, pegar um caderno, separar para isso, uma agenda, não sei, o que vocês preferirem, e fazer essas anotações. Por quê? A gente consegue ver o nosso progresso quando a gente tem as anotações. Se a gente não anota, a gente vai se esquecendo do que a gente melhorou. E aí, algumas pessoas conseguem ter resultados mais rápidos, tipo, sentindo que está dando resultado, outras não. E a gente só vai conseguir ter essas análises se a gente tiver anotado.
Então, por exemplo, eu não senti nada, mas eu fiz análise de 3 meses e eu vi que no começo eu estava totalmente bloqueada, com muitas influências negativas, e agora eu senti que eu já estou mais equilibrada, que esses pontos que no começo eu tinha desequilibrados hoje já não estão, hoje são outras coisas. Por quê? Porque a gente vai limpando e vai harmonizando o corpo como se fosse uma cebola. Então a gente tira o mais a casca, né? E vai cada vez entrando mais dentro de si e se melhorando mais. Então, mesmo a pessoa que ela se trata todo mês ali, ela tem um trabalho constante com ela tem coisas para serem tratadas, porque é impossível a gente não ter nenhum desequilíbrio, porque a gente é vivo e a gente está enfrentando problemas, lidando com pessoas, trabalhando, enfim, a gente, né, a gente está vivo, então a gente está se desequilibrando, isso é normal, né? Mas a gente tem que estar ali fortalecido. Então, uma pessoa que está se trabalhando, ela tem a tendência a ter menos desequilíbrios e consegue trabalhar mais pontos específicos, né? Do que uma pessoa que não se trabalha, porque daí ela tem muitos desequilíbrios e a gente tem que estar sempre se trabalhando chakra, trabalhando muitas coisas básicas, né? Que uma pessoa que se cuida, a gente não vai trabalhar coisas básicas, a gente vai trabalhar mais um aprofundamento. Então, a frequência de tratamento vai depender, né, de como que você tá de bloqueio. Se você sente que tá muito, faça mais frequente. Se sente que tá ok, faça uma vez por semana, mas pelo menos uma vez por mês eu recomendo todo mundo fazer. Tudo bem? Cíntia, você quer perguntar? Ju, boa noite. Boa noite. É verdade que o chakra raiz com o coronário faz um movimento de espiralado? Ele vai fazer dois. Isso, ele vai fazer, né, esse conjunto. Então, por exemplo, todos os chakras que estão aqui, né, vocês veem que tem um fluxo aqui, na imagem a gente consegue ver. E aí eles têm os outros como os posteriores. Então, a gente tem que entender que isso aqui está trocando o tempo todo. A energia está girando aqui. E a gente quer que ela gire. Porque se ela não gire, a gente fica parado, a gente fica estagnado, então a gente fica com bloqueio. Então, esses dois chakras, eles estão conversando entre si, eles estão trocando. E o fluxo deles aqui no meio, ó, é a troca. A mesma coisa esses aqui, né? Eles estão trocando assim também, em espiral. Então, a energia entra e a energia sai. Então, quando a gente vai fazer análise, muita gente esquece, mas a gente tem que ver. A gente sempre vê a parte frontal dos chakras. Sempre essa parte aqui. E a gente esquece de ver a parte dos posteriores. Então, sempre que eu coloco na nossa ficha para ver se tem desequilíbrio nos posteriores. Porque às vezes a energia flui daqui e trava. Flui daqui e trava. Porque o posterior está fechado. Então, esses dois chakras, eles estão sim se comunicando. Esse aqui, ó, aterrando e esse aqui recebendo. Então, eles estão trocando. Assim, né? Assim como esses aqui. Esse aqui entra e aqui sai. Então, é importante que esse fluxo completo esteja funcionando muito bem. Porque a partir do momento que ele tem... pensa assim, como se fossem canos, né? Então, tem água fluindo aqui, né? A energia. Se a gente tem areia aqui no meio, não flui legal, né? Então, pode ser que uma parte aqui do cano tá bom e a saída fechada, ou seja, tá tudo entalando aqui. Mesma coisa esses dois aqui que você falou. Então, assim, o fluxo, ele é aberto, né? E todos são vórtices. Então, tenham em mente que eles são vórtices, eles estão girando. E a energia está passando por dentro deles. Então, a gente vai ver isso em estudos mais avançados. Mas, por exemplo, tecnologias intrusas, energias negativas intrusas, muitas vezes são colocadas dentro do chakra. Cordões energéticos negativos de obsessores dentro do plexo solar é muito comum. Então, eles se ligam, o cordão energético, por exemplo, o obsessorzinho. O cordãozinho energético dele de alimentação energética, ele coloca dentro do plexo solar nosso. Para quê? Tudo que a gente come, tudo que a gente consome, ele vai se alimentando, né? Então, a gente vai ver que os chakras, eles são muito importantes. Eu sempre falo assim, é muito importante que a gente tenha esse fluxo bem.
E aí, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai limpando, vai liberando esses canais, a pessoa começa a sentir muito melhor, principalmente na parte da saúde. E no meu caso, que eu tive câncer de intestino, câncer de ovário, retirei todo o órgão reprodutor, retirei os 2 ovários, retirei o útero, as trompas, eles ainda existem no duplo etéreo? Então, você provavelmente sim. Então, você pode até pegar casos onde você vai fazer análise e sai lá que tu tá com um desequilíbrio no útero. Você, mas eu não tenho um útero, mas o teu corpo espiritual tem. A gente vai ver aqui um pouquinho dos corpos, né? Mas ele pode ainda existir, né, no teu corpo espiritual e ressoar ainda com você. Então é importante que você trabalhe esses chakras, como você já não tem mais, né? E provavelmente você devia ter um forte bloqueio nesses 2 aqui inferiores, né? Então Eu sempre tive muito problema no gástrico, qualquer coisa era meu estômago, travava a minha vida toda. Mas sim, por 10 anos isso, aí eu fui engolindo, uma hora explodiu. então, como você já tem um problema, então sempre se trabalhar essa parte, sempre manter isso aqui, ó, muito bem feito, muito bem alinhado, muito bem equilibrado, né? E provavelmente você pode até verificar com o teu PEN, mas provavelmente você ainda tem esses órgãos no duplo etérico. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Ou a gente pode passar? Vou passar então. Pode falar, Margarete. Eu queria te perguntar, você me ouve? Tô ouvindo. Que bom. No, naquela figura que você disponibiliza com o corpo humano, feminino e masculino, e a gente tem ali os chakras, né, e os desenhos correspondentes, as figuras, para a gente fazer equilíbrio com os cristais que você sugere. Ali a gente está alinhando só o posterior ou está alinhando o inferior também? A gente está alinhando todo aquele chakra, né, por completo. Então, a gente está trabalhando ele por completo. Mas, por exemplo, se naquela figura tem alguns gráficos, né, que tem a pessoa de frente e de costas, que vocês já podem ter visto, né? Então, a parte de costas para alinhar os posteriores e a parte da frente para alinhar a parte, né, frontal do corpo, tá? Mas a gente consegue, por aquele que só tem a figura humana, alinhar tanto a frente quanto atrás, tá?